Gente, boa tarde, boa noite, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu vou estar conversando, uma conversa maravilhosa com a doutora Angélica Mello. Doutora Angélica Mello é uma pessoa maravilhosa que eu conheci numa carona de Uber, não é isso, doutora? Isso mesmo, falo, coincidências não existem, né? Exatamente, exatamente. Nós estávamos participando do Congresso Brasileiro, o Congresso Internacional de Medicina Ortomolecular, aqui em Isso. São Paulo, e eu encontrei essa pessoa encantadora, e desde lá a gente mantendo contato, e ela aventurou numa área que eu estou muito curioso e tenho certeza que você vai ser acrescentada, seja você profissional de saúde, seja você um curioso, alguém que é simplesmente um curioso e quer viver uma vida mais saudável. Doutora Angélica, ela é nutricionista com pós-graduação pela VP. Atualmente, ela é head do departamento de nutrição do Concept Clinic by Gustavo Aquino e também é palestrante na imersão em Lipo HD do Brasil Body Art e participa também da equipe de consultoria da doutora Cynthia Rios, fundadora de cirurgia plástica funcional. Então, hoje nós estaremos conversando com essa pessoa maravilhosa, doutora Angélica, sobre esse posicionamento bem peculiar, bem único, sobre nutrição para a preparação de cirurgia plástica funcional. Dito tudo isso, eu quero dar boas-vindas à doutora Angélica. Doutora Angélica, bem-vinda ao nosso podcast hoje. Obrigada, Sam, obrigada. Realmente essa é uma área muito nova, né? Apesar de eu atuar nela desde 2005, desde o primeiro dia que eu pus o pé no consultório, sempre encantada com essa área da cirurgia, mas ela é uma área muito nova. Hoje, a cirurgia plástica funcional está alçando voos, né? A doutora Cíntia Rio é responsável por isso tudo. Essa marca é uma marca patenteada por ela, ela já levou para Portugal, para Espanha e também foi para Harvard levar essas informações. Nossa, ela foi convidada para levar essas informações até lá. Tanto que isso faz sentido, né? Porque até hoje, você vai em congressos em relação à cirurgia plástica, só se fala das tecnologias, de como avançar isso, de qual técnica, e ela é a única que falava do ser humano. Por isso ela encantou tanto. E no meio dessas palestras dela, a gente se encontrou, eu também estava palestrando em um desses congressos, e a gente falou a mesma língua. Na hora que foi ver, a gente tinha muito em comum. Então, acabou que a gente se juntou e fez uma grande parceria que agora está criando frutos, né? Que a gente fala que são as folhas dos nossos galhos, estão surgindo esses brotos, que é o curso para os médicos, para os cirurgiões, onde que eles hoje têm muito mais um olhar complexo para o paciente, onde ele não pensa só, entre aspas, a brincadeira aqui, né? Do corte e costura, como ela gosta de brincar, Sim. essa parte do corte e costura, esse sim, de cuidar do ser humano de uma forma completa. Então, você é nutricionista, cursou nutrição, fez nutrição clínica, né, funcional, Uhum. e começou então a adentrar nessa questão da nutrição clínica funcional voltado para a cirurgia plástica funcional, né? E você citou a doutora Miriam Rios, a Cíntia, Cynthia Rios, sim, doutora Cynthia Rios, que é responsável por inovar nessa área, esse conceito, né, de cirurgia plástica funcional. E eu queria perguntar para ti assim, primeiro, para a gente que está chegando agora nesse assunto, né? Quais são os principais desafios, então, que um paciente ou um profissional de saúde, no caso, encontra em lidar com um paciente, eu diria, pré-cirúrgico, né, para uma cirurgia plástica? Quais são os principais pontos de atenção que um profissional de saúde, seja ele nutricionista, seja ele médico, né? Quais são os cuidados? O que geralmente permeia a cabeça desse profissional, doutora? bom, se o profissional não tem entendimento desse global que é o corpo humano, ele nem sequer se atenta para essas dificuldades. Mas quando já tem esse olhar mais humano, o que, que ele observa? Porque é até meio padrão, tá, Sam? Quando a gente vai vendo, assim, os pacientes vão chegando e a gente vai analisando, os padrões são muito parecidos desses pacientes. Porque para ele vir buscar cirurgia plástica, a grande maioria, uma cirurgia plástica que é corporal, ele teve algum desequilíbrio, ou ainda tem esse desequilíbrio, para que ele possa hoje estar com gordura a mais.
do que ele deveria estar. Então, você vê que é os mesmos passos dados pela grande maioria dos pacientes. É um paciente que ele é inflamado, com resistência à insulina, normalmente com gordura visceral. Então, ele é um paciente que tem um processo inflamatório sistêmico. E onde que atua a nutrição em cima disso? Se o paciente continuar inflamado, não adianta operar, porque ele vai voltar a desenvolver essa gordura. E tem vários estudos que já demonstram que o volume da visceral aumenta também. Então, a cirurgia voltado, que é a cirurgia plástica funcional voltada para a saúde, ela tem um diferencial, ela é um marco na vida do paciente. Então, naquele momento, o paciente passa pela cirurgia já preparado, diminuir riscos de morte, de complicações, de seroma, complicações que vai melhorar a vida tanto do médico quanto do paciente. E o melhor de tudo, o paciente consegue manter o resultado cirúrgico, porque ele já entendeu onde que começou o problema. Então, eu falo sempre com os pacientes, assim, quando a gente entende a base, o que nos levou a errar, e conserta a base, a gente não tem mais aquela volta para aquele quadro. Sim, a Incomodava tanto. inflamação, então, doutora, ela é realmente, então, um desafio na prática da cirurgia plástica, é isso? É isso, completamente. Passa-se tudo por aí. E aí a gente vai puxando os fios da vida da pessoa, né? São várias dificuldades que são causadas ao longo dos anos que chega esse processo de inflamação crônico, leve e estéril, ou seja, sem ser de fonte bacteriana, viral, não é isso. E da onde que parte isso tudo, Sam? Intestino. Hum. Tudo vem do nosso intestino. Nós estamos com um processo mundial de processo intestinal inflamado, com baixas condições de flora bacteriana, que diminui a nossa imunidade, e nos deixa mais suscetível a essas inflamações, com maior permeabilidade desse intestino. Então, tem várias coisas que passam que não deveriam passar por esse intestino, né? Né, então, quer dizer, veja que é interessante você estar falando fazendo essa relação. Então, assim, parece que agora esse campo, né, que você e a doutora Cynthia Rios estão adentrando, estão criando, estão inovando, né, eu imagino que seja disruptivo, porque na minha cabeça, geralmente, né, a cirurgia é marcada assim, olha, você vem, pesa, faz o exame de sangue, diz, olha, nós vamos fazer sua cirurgia semana que vem, vou marcar tal hora e tal hora, né? E o médico olha, talvez, não sei, talvez algum conjunto de exames para dizer, vamos mandar bala, vamos passar a faca, né? E vamos seguir em frente. Né? E agora você está dizendo o seguinte, bem, antes de eu fazer isso, ou enquanto eu vou fazer isso, né, vamos olhar o estado inflamatório do paciente, vamos olhar, inclusive, como é que está essa gordura visceral, porque isso vai influenciar, sim, na cirurgia plástica funcional. E aí eu vou ter, você está dizendo o seguinte, eu vou ter mais chance de sucesso, e um sucesso mais duradouro, se eu observo essas circunstâncias e o sucesso da cirurgia vai ser melhor, é isso? Isso, é exatamente isso. E se a gente for falar só da visão do médico, por Perfeito. que vale a pena adotar essas regras de cirurgia plástica funcional? O grande problema do cirurgião hoje é o pós. Fala assim que é o único pós que é arrastado. Se você vai operar a sua vesícula, você opera, você nunca mais vai no médico, você vai embora para acabou. Agora, o cirurgião plástico não, ele dá assistência por 6 meses, um ano até para esse paciente. Então, o grande problema do cirurgião mesmo é o pós, que é cheio de problemas, complicações, seroma, grande produção de fibrose nos locais, e aí vai, né? Problemas de pele, problemas de abertura de cicatriz. Então, a gente tem muitas complicações. E com a cirurgia plástica funcional diminui demais. Nós estamos fazendo uma coletânea de dados do paciente antes e depois, que é um estudo observacional, né, de todos esses valores, para que a gente possa colocar isso. Porque, Sam, hoje nós não temos estudos em relação à cirurgia plástica funcional não, cirurgia plástica em geral, nós não temos. A gente Puxa, tem cirurgia bariátrica, a gente tem cirurgia de tudo quanto é ponto. Mas para a plástica, nós não temos estudos, falta muito material no mercado. Então, caramba. Uma é um oportunidade muito mercado grande de poder acrescentar à classe médica. muito, Fenomenal muito, isso. é muito. E é uma situação nova que a gente vem observando. E como eu estou trabalhando nessa área desde 2005, entre trancos e barrancos, eu tive que ir juntando uma custa de retalhos para entender o que estava acontecendo. Porque eu trabalhava inicialmente no hospital de cirurgia plástica,
E lá tinha muitos médicos, na base de 20 médicos. E o paciente vinha para mim e assim, gente, qual que é essa técnica? Foi exatamente a mesma do A, foi a mesma do B. Por que a cicatrização está tão diferente? O que aconteceu? Então, assim, era uma coisa que assim, eu me incomodava. Por que está cicatrizando tão mal? E eu ficava trocando informações com a físio, que é uma pessoa que tem muito contato com o paciente no pós, né, até semanalmente, e eu não conseguia entender. Então, aí veio a cirurgia. Primeiro veio a nutrição funcional, que me fez entender um monte dessa história. Depois veio a longevidade saudável. Com a longevidade saudável, eu consigo fechar muito do processo, que é justamente esse estudo, eixo intestino-cérebro, cérebro-intestino. Então, a partir do raciocínio metabólico, de como esse intestino poderia estar influenciando nos exames que eu pedia para o paciente, eu comecei a observar o que tinha de diferente desse processo inflamatório, o que estava coincidindo para ter uma cicatrização daqueles pacientes. Então, assim, hoje, o que eu peço de exames, de forma prévia, em conjunto com o cirurgião, que eu estou com o doutor Vinícius Melgaço, a gente analisa de uma forma muito mais complexa do que se analisava antes. Porque antes a gente pedia só o que era necessário para o cirurgião, coagulação, tipo sanguíneo, um hemograma. Era um check-up menorzinho. Hoje Perfeito. chega a entrar nos hormônios. Você falou que na observação da clínica, no pós-cirúrgico, né, os pacientes tinham um processo de cicatrização mais rápido, menos complicado, mesmo procedimento, talvez a mesma região, né, feita intervenção cirúrgica, mesmo procedimento, mesma clínica, e um tinha uma certa brevidade, uma maneira mais rápida de recuperação, enquanto o outro tinha uma resposta mais lenta. E isso começou a disparar gatilhos na tua cabeça, assim, por aí, mas se é o mesmo procedimento, mesma prática clínica, mesmo tipo de anestésico, né, mesmo tipo de corte, mesmo tipo de conjunto de tecido, né? Como pode alguém ter uma cicatrização tão rápida versus outra? E aí você começou a conectar isso, então, com esse estado de estado inflamatório e você falou agora a questão dos hormônios. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente tem feito práticas clínicas que a gente, de fato, negligencia, né, o papel dos hormônios, né, que tem no nosso Nossa, metabolismo, você falou. Uma coisa bem interessante. O papel dos hormônios no metabolismo. Inclusive, eu estava até conversando hoje, agora no almoço com minha esposa, sobre essa questão assim, em que na década de 70 a 90, né? E ainda é uma escola muito forte hoje, que é a contagem de calorias, né? Então, assim, o balanço de calorias. Então, você tem que, se você ingere 2.000, se você queimar 800 a 1.000 unidades, 1.000 calorias, quilocals, você vai manter o peso. Mas é um pouco mais complexo que isso, porque eu estou nessa contagem de calorias, que é uma matemática interessante, tem seu lugar, né? Eu não posso negligenciar o hormônio, né, que vai fazer o metabolismo do açúcar, né? Então, a quebra do açúcar, né, feito pelo hormônio, né, quanto glucagon, quanto glicogênio, quanto o picos de glicose sanguínea, né? Você ter aí, e eu preciso levar em consideração essa questão dos hormônios aí, na questão até mesmo do emagrecimento. Você falou agora nesse pós-cirúrgico, no pré-cirúrgico, eu olhar os hormônios. Isso é interessante. Que tipo de hormônio a senhora estaria olhando, doutora, num pré-cirúrgico, por exemplo? tá. Deixa eu só voltar na questão das calorias, que eu achei interessante a gente pontuar isso. É, tem gente que fala assim que a internet a gente aceita todas as informações que a gente quiser deixar, erradas ou não. Então, esse é um problema, a gente tem que filtrar realmente com bons profissionais. E tem muito paciente que tá me mandando umas coisas de alguns influencers, né? Falando assim, se você comer 5 bombons, equivale à mesma caloria de X de castanha do Pará, e é a mesma coisa e mesma caloria. Então tá. Então vamos fazer um raciocínio grosseiro aqui para a gente entender sobre isso. Eu faço o seu cálculo metabólico, você vai comer 2.000 calorias. E dessas 2.000 calorias, eu vou te dar 2.000 calorias em brigadeiro. Aí não. Para o outro, tá. Vamos pegar você mesmo, para não ter mudança nem de personagem. Então eu vou te dar 2.000 calorias de arroz, feijão, carne e salada. É 2.000 calorias da mesma forma. Você vai ter o mesmo resultado? Não, não vai. Porque o alimento ele tem mensagens para o nosso corpo. A gente não está comendo só caloria. Então, a gente tem o processo digestivo que vai acontecer, que ele gasta mais ou menos caloria,
o processo todo hormonal que a gente desencadeia ou não com a comida que a gente está comendo, neurotransmissores, enzimas, todas elas são formadas a partir de vitaminas e minerais que provêm da nossa alimentação. Então, isso determina, sim, taxa de metabolismo, processo inflamatório. Quem dera se fosse só contar calorias, viu, Sam? Porque tem vários aplicativos hoje. Se você contasse calorias aqui, você lembra a antiga Boa Forma? Era só pegar aquela dieta da Boa Forma que tinha antigamente e todo mundo conhecia. Não é tão simples assim. Os alimentos foram comandos para o nosso corpo, a gente conseguiu não metabolizar isso tudo. Voltando nos hormônios. Qual que é o grande complicativo? A gente tem hoje um estímulo de alimentação, que a gente fala moderno, que estimula muito a parte da glicemia, da insulina. E a insulina é um hormônio anabolizante. A gente fala muito de testosterona como sendo anabolizante, mas na verdade a insulina ela é o maior anabolizante que nós temos no nosso corpo. E ela estando alto, ela vai anabolizar tudo que está acontecendo, inclusive a célula de gordura. Para a cirurgia plástica, se você está com uma grande área de lesão e você está ali com todo o foco orgânico para a restauração daquela área, e você está com insulina alta, a possibilidade de formação excessiva de fibose é enorme. E vamos colocar um raciocínio aqui que eu gosto muito de trabalhar com raciocínio. Se você percebe um paciente que tem diabetes, ele tem excesso de glicose nesse sangue, qual é o problema que normalmente esses pacientes desenvolvem na região dos pés, por exemplo? Dificuldade de cicatrização. Por que seria diferente com a cicatrização da cirurgia plástica? Não é diferente. Verdade. Sim. Então, insulina alta, hemoglobina glicada, que é nada mais do que transformar a notícia para a gente através do papel, do quanto o nosso corpo está sendo agredido pela glicose, nos dias se esse paciente vai ter uma boa cicatrização ou não. É simples. Nós não somos feitos para comer o volume de carboidrato que nós estamos ingerindo, e muito menos o volume inflamatório, que o carboidrato é muito refinado, ele não faz parte da nossa alimentação pensando no que nós fomos feitos geneticamente falando, né? A gente evoluiu esse meio aqui, evoluímos a alimentação que está no nosso supermercado, evoluímos entre aspas, porque na minha opinião evoluímos. Nós descemos um degrau. Mas o nosso corpo é feito para comer alimentos crus, de difícil digestão, plantas e bichos. Nós não somos para comer produtos alimentícios dentro de pacotinhos. E a gente está sendo cobrado em relação à nossa saúde por essas opções erradas que fizemos ao longo desses últimos anos. Geralmente, doutora... pois não. Além disso... Deixa eu só falar de uma coisa muito interessante, que hoje está na moda também os implantes, né? Você estava me perguntando dos hormônios. Isso. Então, chip da beleza e tem essas outras instrumentos hoje em dia da medicina. Para isso, em relação à cirurgia plástica, quando o paciente está com hormônio excessivo, principalmente em relação à testosterona, e está no processo de anabolismo, a gente observa e pergunta isso antes, que a gente pode estar usando os hormônios de forma a repor. Isso é uma coisa. Quando a gente usa para o objetivo estético de crescimento muscular, aí já é outro padrão. Então, esse paciente que chega para a gente usando injetáveis, ou implantes, ou gel, que está acima dos valores ideais dentro dos nossos exames, o que esse paciente apresenta é uma dificuldade muito grande com cicatrização e maior inflamação no pós também, tá? Interessante. Então, altos níveis de testosterona pode dificultar a cicatrização. Muito, 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 pode sim. E ainda mais quando o paciente oculta isso do médico, então ele não tem preparo. Ele fica assim, não estou usando nada, está tudo certo. E tudo natural. Tudo natural, aquele trapézio dessa altura, tá tudo natural. E ocultam para o médico isso, para de usar. Olha para você ver. O paciente entra com estresse metabólico devido à cirurgia, que isso é um estresse enorme. Sim. Né? O campeão atropelou, né? Então, o corpo ele já tem uma adaptação a esse estresse, que é aumentar a insulina, depois para a cicatrização. Ele aumenta a resistência à insulina para deixar mais nutriente disponível para a cicatrização. E ele tem esse é clássico, é todo mundo, tá? A gente tem um hipotiroidismo pós-cirúrgico. Então, o metabolismo já muda para essa adaptação da cicatrização. E se o paciente estava usando, por exemplo, um ciclo de bomba e ele para com esse ciclo de bomba, ainda junta mais uma alteração orgânica. O corpo que foi operado não é o corpo que vai cicatrizar, já é um corpo totalmente diferente. Isso também gera muito problema. Nessa questão da cirurgia
funcional, né? Cirurgia plástica funcional. Ela tem uma classe maior entre homem e mulher, ou é 50%, doutora? É Mais mais mulher. mulher, né? O público é mais feminino na busca, mas também tem muitos homens. Hoje a gente tem o enxerto intramuscular, que é o graft. Então, eles já estão pegando as gorduras e fazendo essa remodulação. E fica muito bonito para o homem, que pode fazer o estimento do peitoral, o estimento do trapézio, então fica assim, os tríceps, bíceps, pode fazer o estimento com essas gorduras. Então, com essa modificação desse desenho muscular através da gordura, está chamando muito público masculino. Entendi. Quando você fala de hormônio, para mim assim, é inevitável a gente imaginar o ciclo de vida da mulher, né? Não conseguimos evitar falar sobre isso, né? Então, uma menina e depois entra, né, no período fértil dela, mulher, período fértil, entrando nesse período depois, né, pós o início aí de uma menopausa. É, tudo isso vai mexer com os hormônios femininos, e esses hormônios femininos, muitas vezes, ele ocorre por um processo aí até acompanhado, como você mesmo falou, né, de uma reposição hormonal. Uhum. O perfil, assim, à medida que a gente vai envelhecendo, né, é um fato, é um evento, a gente sabe disso, que o nosso grau inflamatório também aumenta, né? Inclusive, o processo oxidativo celular é um processo inflamatório que ocorre com mais frequência à medida, né, que você vai envelhecendo. Isso mexe, doutora, também com essa abordagem pré-cirúrgica para ter um pós-cirúrgico de mais sucesso? Isso, mexe sim. E a gente tem 4 protocolos, Sam. Então, assim, são 4 protocolos, onde que nós temos um parâmetro justamente a idade. Os 2 protocolos iniciais, que é o 1 e o 2, é abaixo de 40 anos. O 3 e o 4 já são acima de 40 anos. E o que diferencia entre isso? Justamente o que você falou, o fator inflamatório. Então, justamente para encaixar nessa condição que o corpo nos oferece. E a maioria do pessoal que procura cirurgia é acima de 40. Então, já tem um tratamento diferenciado daquele paciente abaixo de 40. Aí você me pergunta, mas por que 40? Hoje, a gente está jovem com 40 anos, esteticamente falando, né? Mas antigamente, 40 anos já era mais idoso. Só que, lamento falar para nós todos que passamos de 40, mas nós estamos velhos metabolicamente, né? Muda-se a absorção intestinal a partir dos 40. A decrescência dos hormônios é claro e nítido, só quem passou que sabe o quanto faz diferença na textura de pele, ânimo, cores dos cabelos. Então, já tem uma ação maior dos radicais livres, já tem uma ação maior da não absorção dos vitaminas e minerais no intestino. Então, tem um tratamento diferenciado, sim. Inclusive, deveria ter a escolha de cirurgias um pouco menores para esses pacientes, porque o corpo tem que cicatrizar sozinho. Então, também vale se pensar nessa questão, mas aí vai de médico para médico e vai daquela relação médico-paciente, do que cada um deseja também. Mas são esses 4 protocolos. E aí, além desses 4, a gente tem mais uma opção, que é o inapto. O inato é aquele que está tão inflamado que ele não se encaixa em nenhum dos 4 protocolos. Então, a gente tem que trabalhar com esse paciente, e se a gente já não tem como marcar a data de cirurgia, porque enquanto ele não desinflamar, não entrar nos parâmetros ideais, ele nem colocado nessa classificação dos 4 ele vai ter, tá? Essa é a diferenciação. Quando você fala de cirurgia plástica funcional, o que é que tem de diferente da cirurgia plástica clássica? Porque uma é funcional e a outra é só. E se eu não praticar essa plástica funcional, eu pratico a plástica clássica. O que diferencia uma plástica clássica, ortodoxa, tradicional, a plástica funcional, doutora? O que exatamente torna a plástica funcional? O cuidado com a vida humana, o cuidado com o paciente. É importar com a matéria-prima que vai ser operada. É isso. Entendi. Tem uma frase que eu repito muito para os meus pacientes, que é a seguinte: o médico opera, você pode escolher o melhor médico que for, mas quem cicatriza é você. Então, assim, eu deixo compartilhando sempre a responsabilidade dessa cicatrização, que é justamente o próprio organismo daquela pessoa que vai cicatrizar. Então, as escolhas dela, de alimentação, de exercício, até mental.
de ciclo circadiano, do horário que se dorme, do horário que se acorda, da água que se toma, vai influenciar no processo Sim, cirúrgico. Então, não é uma responsabilidade única e exclusivamente do médico. entendi. Então, o funcional, a cirurgia plástica funcional, essa abordagem funcional nova que vocês estão criando, né, que vocês estão criando corpo e criando conteúdo, é olhar para o paciente como um todo, não é isolar o seio, né, do paciente, né, mas ver o paciente como um todo, é isso? Então, aí eu começo a ver alguns detalhes a mais que transcende só aquilo que eu vou fazer o meu procedimento, né, doutora? Isso mesmo, isso mesmo. Porque vamos pegar assim, vamos pegar um clássico, você falou de mama. A mama, normalmente, acima de 40 anos, o paciente já está com a mama já mais caída, já amamentou, né? Então, está buscando uma melhor estética dessa área. Aí você vê uma flacidez de pele. O que uma flacidez de pele fala para a gente, até mesmo antes de ver os exames? Glicada demais, paciente com carboidrato demais, ela leva a essa flacidez. Outra observação relacionada a essa flacidez, baixa de testosterona. Então, assim, algumas coisas que a paciente traz, na verdade, atrás já tem outras coisas nos dizendo que a saúde dela não está legal. E ela vai sair do consultório médico e nutricional já totalmente organizada para viver uma vida melhor. Muito, muito bom, porque nessa questão da abordagem completa e funcional, que é realmente algo fascinante, interessante, vai ser realmente, acho que tu vai ter aí pano para manga, porque é muito inovador, né? Não há uma abordagem dessa forma tão ortodoxa, eu diria assim, não, tão, eu diria, uma abordagem analítica, né? De acompanhar isso a fundo, né? E poder mensurar algo que não mensuraria antes, né? Agora vocês vão poder trazer isso. E para mim está sendo Isso. bem interessante dialogar contigo e ler sobre isso. Inclusive, estamos em contato, né, com a doutora Cíntia Rios também, para ela começar a usar os nossos suplementos, usar os nossos produtos. E quem sabe aí em novembro a gente se encontrar e aí até a gente dividir o palco aí e falar um pouco sobre essa questão da imunossuplementação, imunomodulação. Você falou muito interessante e eu queria trazer a mente de todos que estão nos ouvindo agora, é a questão do metabolismo. A doutora falou agora com a gente, dizendo que o metabolismo, à medida que a gente vai avançando em idade, o metabolismo é afetado, nossa absorção começa a ser comprometida, e aí o que acontece, então, eu estou muitas vezes suplementando o paciente, e isso, doutora Angélica, é algo que eu tenho martelado muito, né? Uhum. Um dos desafios da suplementação ou da clínica funcional é exatamente eu ter a certeza que meu paciente está absorvendo o máximo que ele pode ser absorvido, né? Mas você falou que a questão, o fenômeno do leaky gut, né? Das Stat Junctions começarem a ficar folgadas e ter esse vazamento e gera o aumento desses sinais inflamatórios que começa a competir, comprometer a absorção, né? E aí, assim, o sistema imune tem um papel muito importante nisso daí. Ah, como é que você hoje tem abordado essa questão da melhora do metabolismo? Como é que tem sido hoje as ferramentas que você tem feito uso, doutora? A gente começa sempre pelo intestino. Porque não adianta a gente suplementar, posso dar um monte de vitaminas e minerais, se esse intestino não absorve, não adianta. Se a gente tem pouco tempo de tratamento, Sam, a gente tem as opções venosas, mas elas não são complementos totais. A gente tem que ter o oral, porque aquilo ali você supre, vamos colocar aí uma vitamina B12 que está muito baixa, uma vitamina D que está muito baixa, e tem uma reserva. A gente consegue colocar reserva. Mas a redução do processo inflamatório e a saúde mesmo desse paciente é só com a melhoria do intestino. Quando eu vou dar aula dos fatores dos exames metabólicos, né, das nutris, eu sempre acabo num quadro onde que tudo vai sendo puxado para o intestino. Então, se uma alimentação ruim que levou a um intestino inflamatório, levou a um processo inflamatório estéreo desse organismo, que causa Sim, resistência à insulina, que vai causar esse processo inflamatório, que ele vai ter uma dor de cabeça, ele vai ter uma pele ruim, que vai ter uma alteração hormonal, uma alteração de sono. Então, você vê assim, parece tão pouco, né? E o que eu costumo falar sempre, Sam, é que a gente está se atentando tanto aos excessos, às propagandas, às divulgações,
alimentações excessivas e esquece do básico do simples. Se a gente cuidar desse intestino, se a gente modular esse intestino, regular sono, beber água, diminuir o nosso nível de estresse mental, a gente tem uma melhora incrível. Mas a gente esquece desse básico e vai buscar a cereja do bolo sem ter o bolo, entendeu? Então a gente tem que buscar sempre essa base. E tem que modular o intestino. A beta-glucana é uma das opções. Junto com o lactobacillus bem-regulados, se não sabe também, é melhor não mexer. O lactobacillus já está tão denso que se Sim, você não sabe, é melhor deixar quieto. Aí você mexe só com pré-bióticos e perfeito. com probióticos. É menos problema, tá? Então, a gente tem que partir por aí e retirar os alimentos com possíveis ações inflamatórias. Porque não adianta a gente também cuidar do intestino naquele momento que a gente está começando o processo, se você está melhorando o intestino e está ferindo ele novamente com esses alimentos. Sim, Então, não sim. adianta, você vai estar mudando a resposta. Então, a gente faz a retirada, espere seu organismo melhorar e depois a gente voltar ao teste. Porque para o intestino litigante, ou seja, muito permeável, ele vai dar resposta inflamatória para muitos alimentos que podem ser inflamatórios para aquele paciente. Ele está recebendo processo inflamatório, porque ele está no intestino debilitado. Então, assim, eu sempre volto os testes depois que o paciente apresenta essa melhora. Aí, essa melhora vai de 3 meses para a gente voltar a fazer os testes de leite, realmente da evolução de cada um. Nessa questão da melhora né, como você falou, do prebióticos, probióticos e da melhora da absorção, um evento que a gente tem observado, doutora, com o uso do nosso produto, que é o Biovit Bioglucan, que ele é o único beta-glucano suspenso, né, na Camellia sinensis, tá? E é um beta-glucano exclusivo que nós temos aqui, e nós obtemos a partir de processos biotecnológicos exclusivos aqui da Siemens Biofarmacêutica. Uma coisa que a gente tem observado é o seguinte: pacientes que começam a usar o Biovit-Glucana, a dose de 2 de 15 ou 3 de 15, eles começam a ter uma melhora metabólica. Isso é bem interessante, porque você começa a mensurar. Esse fenômeno a gente aprendeu com vocês da clínica, né? Na realidade, os pesquisadores começaram a usar o Biovit, porque o nosso carro forte é bem oncologia, porque na oncologia é clássico a quimioterapia baixar a imunidade, né? E aí você conduz o Biovit em 4 dias, você já melhora a imunidade, melhora o apetite do paciente, reduz fadiga, reduz dores, e o paciente melhora muito, e é bem tangível. E agora a gente, né, há cerca de 4 anos atrás, a gente começou a adentrar nas urgências autoimune, inclusive agora com pós-cirúrgico. E o que é que a gente tinha observado? Na clínica do paciente oncológico, a gente mirava, e nós miramos, sempre na série branca. Leucócitos, eosinófilos, neutrófilos ali, aquela série branca clássica. Você toma bingo, toma o Biovit, você vê na clínica o paciente dizendo: estou bem, doutora, estou comendo melhor, estou com menos fadiga, e no laboratorial tu vai ver a série branca melhorando. E aí a gente começou a ver, além da série branca, uma redução do quadro anêmico, a melhora dos glóbulos vermelhos. E a gente pensa: puxa, mas como assim, né? Porque o beta-glucano, Absortivo, né? bingo! Exatamente. Então, assim, poxa, então, peraí, ele está agindo não só como melhora da série branca por modulação, porque, de fato, o nosso beta-glucano, ele é reconhecido avidamente pelos macrófagos, isso produz uma modulação de citocinas pró-inflamatórias diferentes, mas aí vem a questão, ele melhora o metabolismo, reduz a inflamação a nível de lume intestinal, o lume desinflamado, melhora a absorção, bingo! Eu melhoro a minha série vermelha, né? Os meus leucócitos agora começam a apresentar uma melhora nessa quantidade, e você reduz aí esse quadro anêmico. Por exemplo, agora, não sei como é que está a BH, doutora, tu clínicas mais em BH, não é isso? Isso. Não sei como é que está agora, mas assim, veja que interessante. Ontem eu dei um webinar, não sei se você pôde participar, mas falei um webinar sobre o uso dos nossos beta-glucanos, do Biovit Bioglucan, no pós-dengue. Nós estamos em junho. Dengue, você precisa do vetor mosquito. Para ter mosquito, você precisa ter água quente, né? E nós estamos no inverno e tendo casos, assim, pasmem, né? Surtos no sul do Brasil, né? Surreal. Tá tudo Surreal. muito estranho, né? E aí, um dos relatos que eu mencionei foi um paciente de 80 anos de idade que entrou em plaquetopenia. Escuta isso, doutora. Ele estava 130, 120 alguma coisa, caiu para 80,
assim, caindo vertiginosamente, entrou com o Biovit e em 7 dias ele já voltou para 130 e agora está com mais de 200, doutor, em uso do Biovit e Glucan. Fenomenal, assim, 80 anos de idade, alto risco, e você reverter, né, de uma forma bem simples, com o Biovit, ele é Um uma único suspensão. produto, né? Sim, 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 sim. E ele vem com um copinho dosador, né? Está suspenso na Camellia sinensis. E aí você tem um quadro desse, assim, é fenomenal, quer dizer, tu melhoras o metabolismo. Então, assim, o que a gente tem observado com o uso do Biovit Glucan, e eu até estava falando com o Bruno Zilberg, no dos podcasts que a gente Nossa, fez, é sensacional. fenomenal, é figura. E aí a gente conversando sobre isso, ele disse, não, ele falou, a grande sacada que você teve no Biovit é que os polifenóis da camélia vai agir como pré-bióticos. E aí você tem agora os beta-glucanos que vai agir como moduladores do sistema imune, do sistema imune, né? Moduladores da resposta imune. O lume intestinal desinflama e, consequentemente, você acaba melhorando o metabolismo. Então, assim, eu imagino, tá, que eu vou ter bons relatos de ti quando tu começares a usar o Biovit, doutora. Vou usar e vou te dar o meu relato. Vou colocar aqui para vocês, todo mundo ver como é que estou. Estava contando para o Sam. A gente, com toda a modulação de vitaminas e minerais, eu estou na terceira virose que meus filhos pegam e eu pego junto. E eu passava anos sem gripar. Tu falaste para mim isso, verdade? O que aconteceu eu não sei, só que sei que eu estou precisando de ajuda. Então, eu vou tomar o Biovit e vou dar notícia para vocês. Isso, isso. Doutora, e aí diz uma coisa, esse congresso, esse meeting, né? É, Novembro. isso vai acontecer em novembro. Fala mais para gente. Você que é profissional de saúde, só para a senhora entender, doutora, cerca de 80% das pessoas que assistem estão inscritos no meu canal e acompanham as atividades aqui são profissionais de saúde, são médicos ou nutricionistas, em sua grandíssima maioria, alguns farmacêuticos e outros são proprietários de lojas e de farmácias, né? Então, fala para a gente um pouco mais sobre esse meeting, esse summit, né? Que vai acontecer em novembro. Como é que vai ser isso, doutora? Nós estamos bem orgulhosos desse congresso, né, desse Green Summit, que será dia 11 de novembro em São Paulo, onde nós vamos reunir vários palestrantes para falar mais desse conjunto de informações que a gente falou aqui. Eu vou falar sobre a parte intestinal, não mais me confere, vai ser lançado também um livro que eu escrevi juntamente com a doutora Cintia e outros doutores, de como, que hoje a gente falei, não tem matéria-prima para estudo. Nós não temos nem estudos científicos, não temos livros, e então a gente fez o nosso primeiro livro com todas essas informações, com estudos que a gente pôde puxar um pouquinho de Então, cada já tem um cirurgia livro publicado, ou vai ser publicado agora? que vai ser lançado no Summit. Yes! Uau, parabéns, querida. Yeah! Uau! Obrigada. Então, assim, é com muito carinho que a gente vai lançar esse congresso com palestrantes de know-how para falar a respeito para outros profissionais. Porque o intuito é muito maior, mas quando a gente tem propósito, a coisa vai longe, né? O Sim, propósito é melhorar para os pacientes. A doutora Cindy chegou num período que ela estava tão estressada já, com tanto de problema que vinha dos pós, que é o que fez ela ir atrás e estudar. Assim, que às vezes os problemas é o que nos tira da zona de conforto e nos faz evoluir. Então, assim, ela estava incomodada com esse excesso de problemas que o paciente vinha no pós. Ela falou, está errado, não, isso não é medicina, não é por aí que eu quero ir. E ela percebeu que era o cuidado com o paciente. E depois disso, os problemas diminuíram muito, as intercorrências pós-operatórias diminuíram muito. E o objetivo dela é passar isso para frente, colocar mais pessoas entendendo sobre isso para melhorar a questão de saúde do paciente. E nós temos um agravante nesse momento, né, que tivemos a população vacinada e pós-Covid. Então, a quantidade de eventos trombóticos para a cirurgia, em geral, aumentou muito, porque o sim. paciente está mais comprometido. E aí, quando você vem me falar aí da inflamação, isso faz uma diferença enorme para a gente. E outra coisa, Sam, que isso vai fazer uma diferença também muito interessante, porque eu não sei se você está reparando a quantidade de anemia que veio pós-Covid. Tá muito alta. E Sim. não é porque as pessoas não estão comendo ferro, não, que eu analiso o ferro da dieta dos pacientes. É Hum, devido à absorção. discussão. Então, a absorção. Então, olha aí, vocês estão assim com um produto na mão, com capacidade de melhorar um efeito colateral que ficou dessa pandemia que passamos todos aí. Perfeito. Desse pré-cirúrgico, né? Eu imagino o Biovit.
uma das áreas que a gente também começou a agir, doutora, foi na área de esporte, né? Na área de alta performance, melhor rendimento, mais gás, que é uma coisa assim que me consome todo o tempo, né? Como eu posso mandar mais um e-mail, como eu posso puxar mais ferro, como eu posso ter a minha melhor versão hoje do que eu tive ontem. E aí, o Biovit começou a ser usado com atletas. E aí, uma vez o paciente vai dizer, mas doutor, eu não tenho câncer, né? Porque ele tem bem carinha de coadjuvância terapêutica, né? Tem o copinho, tem a bolinha e tal. E aí, às vezes o atleta Aham. ficava meio assim, não, doutor, eu não, vai por mim, né? E aí, conversando sobre isso, a gente desenvolveu o Vitamune, né? Que é o nosso Biovit com. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Ah, com o chá da cerola. E aí, Ah, assim, alta carga de vitamina C, alta biodisponibilidade, vitamina C natural, ou seja, você tem uma boa absorção, sem comprometer teu rins, né? Porque uhum. a vitamina C sintética pode dar fadiga renal. E o que aconteceu é o seguinte, e tem dois tipos de protocolos que isso usa com atletas, doutora. Tem um atleta que usa todos os dias, tipo assim, 15 ml todos os dias, e tem um protocolo que faz assim uma semana antes, de pré-competição. Ele dá 2 ou 3 vezes ao dia, sabe, desse beta-glucano pré-competição. E aí a pergunta assim, que eu tenho para ti é o seguinte: os protocolos que eu imagino para um pré-cirúrgico, tá? Eu não acho que é 30, 60 dias, é mais agudo. É isso mesmo, doutor? Como é que... O paciente tem uma pressa que você não tem ideia, sabe? Querem operar para ontem, chega assim, eu tenho data para amanhã, só que a gente segura um pouquinho o paciente para justamente ter esse tempo. A grande maioria, 30 dias a gente consegue liberar, 30 tá? dias. 30 dias. 30 dias. Agora, quando o paciente está inapto, a gente não marca a data e esse paciente vai perder 10 quilos, 15 quilos, aí depende de tempo mesmo para ele conseguir atingir essa meta de uma forma saudável, porque também não adianta emagrecer de qualquer jeito. Quando você me fala de atletas que você está usando, faz todo sentido. Porque o paciente, se eu tenho alguns atletas, eles são muito inflamados, se vê os exames, Sim. eles são altamente inflamados, né? Então faz muito sentido o uso também disso. Mas a gente tem um protocolo mais curtinho, tá? Isso é onde a gente consegue liberar o paciente em volta de 30 dias. 30 dias. Doutora, gente, eu estou conversando aqui com a doutora Angélica Mello. Eu estou aqui em São Paulo. Doutora Angélica Mello, que está agora em BH, Minas Gerais. E você está pelo Brasil. Doutora, como é que eu faço para lhe acompanhar, ver as suas publicações, saber o que está acontecendo aí no teu quinhão? E se eu quiser participar dessa conferência, se eu for um prescritor, ao mesmo se eu for um paciente, como é que eu posso entrar em contato contigo? Doutora, qual a melhor forma de eu entrar em contato contigo? Fala aí para gente aí. Pelo Instagram, tá? Se direto lá no meu canal é mais fácil, tanto para os cursos, né? Curso de nutrição, curso para os médicos, e também pode entrar em contato pela página da doutora Cíntia Rios, a minha página é Angélica Melo Nutri, Melo com L só, e da doutora Cíntia Rios, é Cíntia normal, né? Sem H, Cíntia Rios. E lá nessas duas bio tem os links de acesso ao Summit, aos cursos, tem tudo por lá. Maravilha. Esse summit já está com data marcada, tudo certo? Como é que está isso? Qual é a data, doutora? Tudo certo, dia 11 do 11 é uma data fácil de guardar, né? Dia 11 do 11 vai acontecer aí em São Paulo. Estamos confirmando ainda os palestrantes, aí na hora que tiver com todas as informações certinhas, a gente começa a divulgar quem serão os palestrantes. Eu estarei lá falando sobre intestino e o processo de desinflamação desse paciente para a cirurgia plástica. Excelente. Gente, estou encerrando meu bate-papo aqui com a doutora, que tem feito assim algo tremendo. Ela está fazendo o que me impressionou foi exatamente ela se aventurar nesse caminho aí, são mares ainda não navegados, né? Como ela falou, não tem dados dessa Aham. cirurgia plástica funcional, de olhar para o paciente além da cirurgia, né? E esse campo de inovação, acredito que tem muito para acrescentar, seja você profissional de saúde, seja você um curioso, alguém que quer viver sua vida na melhor versão. Lembrando que, gente, você é muito mais, né, como a doutora falou aqui, você é muito mais
do que um procedimento, né, cirúrgico, ou um procedimento que você vai fazer para melhorar a sua autoestima. Então, eu hiper recomendo você segui-la. Doutora, qual é teu Instagram para o pessoal começar a te seguir? Angélica Melo Nutri. Angélica Melo com L só. Tá, eu vou Isso. colocar aqui na descrição do vídeo, aqui no canal do YouTube, Angélica Melo Nutri, tá? E você vai seguir. Se você tem pergunta, clica lá. Se você quer participar desse congresso, clica lá nesse congresso. Assim que tiver notícia, você vai se inscrever. E, doutora, eu quero agradecer muito, querida, pela sua Obrigada. generosidade, pela sua disponibilidade em trazer conhecimento e acrescentar aos nossos seguidores, às pessoas que estão querendo viver sua vida na melhor versão. Doutora Angélica, muito obrigado pela sua participação e pela sua contribuição, querida. Obrigada, Sam. Eu que agradeço, muito carinho, esse convite. E convido você também a estar lá conosco, tá? Vou conversar com a doutora Cíntia, quem sabe a gente até divide esse palco. Maravilha, com certeza. Eu estou ansioso, sim. Tenho certeza que a gente vai conseguir bons dados e vai ficar legal a gente fazer as publicações legais aí para acrescentar na prática clínica, doutora. Isso aí, Sam. Obrigada a todos. E qualquer dúvida, estou à disposição. Maravilha. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau, pessoal.